Acabou, porra! Então, senhores, estamos começando a gravação do nosso 7º episódio do podcast O Antípoda. O antiparalelismo, o incongruente, o contraste, com as teses de Huerto Guedes, os comentários jocosos de Geraldo Adonis, a participação especial do sato entusiasta Jussier Brito. E por aqui, André Medeiros. Está no ar mais um podcast, O Antípoda. Esse podcast que já nasceu unilateral e que nunca foi isento. Boa noite, André. Tudo bom? Tudo em paz. Boa noite, Geraldo Adonis. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Jussier Brito. Boa noite, ouvintes do podcast Antípoda. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. Estamos começando mais um episódio com o pé direito, né? Queremos pedir aí quem nos acompanha, quem está gostando, que dê seu like e também se inscreva no nosso canal, né? Então, vamos para nossas primeiras matérias. Vamos para o primeiro assunto aqui, envolvendo a crise sanitária, né? Mostram-se pelo país casos de corrupção na compra de materiais para enfrentamento da crise sanitária. O caso mais famoso aconteceu no Rio, né? Com a apreensão feita pela Polícia Federal na casa oficial do governador carioca Wilson Witzel, do PSC. Então, meus amigos, a gente achava que já tinha visto de tudo nesse país, né? Mas a corrupção não parou, não, né? E aí, mesmo um caso dramático, como estamos vivendo, de caos sanitário, né? As pessoas não têm um mínimo de sensibilidade humana, né? Continuam roubando, praticando o ilícito, com coisas que jamais deviam acontecer, né? Então, eu quero ver a opinião de vocês, viu? Eu lembro da frase de Milor Fernandes, né? Existe corrupto em várias partes do mundo. A maioria das partes estão no Brasil. Rapaz, eu pesquisando, dando uma olhada aí nos noticiários, é incrível, né? Vários municípios estão sendo investigados já por suspeita de desvios, de compras fraudulentas, superfaturamento de material, dentre todos os tipos, de EPI a folhetim de informativo, né? Cartilha informativa. Do Rincão, aquele município de tamanho irrisório, até grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. Eu dando uma olhada, eu vi uma notícia de uma cidade, que isso no site da Época, né? No site da revista Época. Uma cidade chamada Aroeira, na Paraíba. Vocês já devem ter ouvido falar. Aroeiras, na Paraíba. Município de 18 mil habitantes. Lá eles compraram em cartilhas informativas R$279 mil. E a contratação, né, eles contrataram uma gráfica lá ao custo, para comprar que essa gráfica produzisse 7 mil cartilhas. Além de salientar que o governo federal disponibiliza o site do Ministério da Saúde, tem lá alguns modelos. Você, até nós aqui querendo, a gente vai lá, baixa e consegue, ou seja, teoricamente só pagaria pela impressão. No caso lá, foram gastos R$279 mil para imprimirem, para fazerem a impressão de 7 mil exemplares da cartilha, o que implica dizer que cada cartilha saiu ao custo médio de R$40. Entendeu? Aí você pega casos no Pará, né, onde teve compra de respiradores, segundo consta na matéria, ineficientes, com mau funcionamento. Aí você vê agora a operação que teve no Rio de Janeiro, como você bem falou, André, e vários outros casos, né? Ou seja,
a classe política brasileira mostra que, mais uma vez, está cagando e andando para a população, né? Está cagando e andando, como diz aí no Nordeste. É um descaso, é aquilo que nós conversamos. Não existe dinheiro público, o dinheiro é do povo, o dinheiro é nosso. É o nosso dinheiro indo para a mão de políticos corruptos, empresários corruptos e se locupletando aí dos nossos recursos. E a solidariedade, a empatia desse pessoal, zero, né? Zero. Ser pessoas morrendo, a gente sabe assim, que a crise, até certo ponto, ela tem sido alardeada em proporções. Alguns dizem que não é tão grave, outros dizem que a coisa é mais grave do que se pensa, mas independente disso, tem pessoas morrendo. E mesmo se não existisse a crise, qualquer desvio, qualquer malversação do dinheiro público, né, até do dinheiro do povo, já é o suficiente por mim para botar esses vagabundos na cadeia, prisão perpétua, senão pena de morte, viu? Igual a China, que o político corrupto é morto e a família paga bala. Rapaz, uma reflexão que me veio à tona nesses acontecimentos desse desvio de dinheiro foi com relação àquele pensamento, aquele pensamento daquele filósofo inglês, Thomas Hobbes, né? Que ele diz que o homem, essencialmente, ele é mau por natureza. Aí, por que eu pensei isso? Porque, devido a essa pandemia, né, as compras elas estão sendo feitas sem um procedimento de licitação, né? Devido ao estado de calamidade, as compras, para serem mais céleres, né, para esses equipamentos chegarem mais rápido nos municípios e tudo mais, as compras estão sendo feitas sem licitação. Aí eu já andei com políticos, já tive acesso a política, e eu vi muitos atores políticos e prefeitos, vereadores dizerem que há no Estado brasileiro um excesso de legislação, né? Há um excesso de burocracia, há amarras burocráticas, mas a gente vê que quando essas amarras são deixadas de lado, parece que a corrupção aumenta mais ainda, né? O que é que vocês acham assim? É aquela velha história, né? O brasileiro só quer um pé, né? Pra roubar, né? É aquela velha vida fácil. Aquele velho que aproveita em cima das coisas, né? E você tá certo. Quanto menos amarras, quanto mais fácil ele roubar, eles vão roubar, né? É o que deixou transparecer, sabe, a mim? Isso aí é matemática. É verdade, né? É matemática. A não ser que crie leis mais incisivas, né? Não deixando tantas brechas. Porque, tipo, hoje em dia eu vejo que uma lei cobre outra, assim. Vai tentando emendar. Uma lei que não é feita, mas que deixa muitas brechas, né? E cada brecha dessa vai sendo uma lei diferente, vai entrando uma lei diferente. Por isso vai criando bem mais leis. André, quanto a isso que você falou, né, de o homem nascer mal, né, eu sempre tive essa convicção, cara. Eu sempre tive essa convicção. O que acontece tem Rousseau, né, que diz o contrário, né, que o ser humano ele nasce bom e o meio em que ele vive o corrompe. Na minha ótica é diferente. Se nós pegarmos aí dois bebês que já consigam ficar no mínimo sentados, né? Eles consigam ficar no mínimo sentados. Você coloca mesmo, logicamente, ambos com a mesma idade. Você jogue um pirulito, pega um pirulito, uma bala, coloque no meio deles dois, correto? Você coloca um bebê de frente para o outro e coloque a bala no meio entre eles dois. Eles irão sair na tapa. Vai ter mordida, dedo no olho, puxão de orelha, entendeu? Ou seja, nós somos maus, é da nossa essência. O ser humano, ele é assim. Não adianta querermos ir contra a natureza. Qualquer coisa que se pense o contrário, olha, isso acontece no nosso dia a dia. Eu lembro de uma psicóloga, sei lá, psiquiatra, não me recordo, que ela estudou a época, aquele cara, o maníaco do parque. Aí, eu acho que isso foi a revista Veja que eu vi. Ela disse o seguinte, que todos nós, todo ser humano tem um psicopata, tem um pouco de psicopatia dentro dele, entendeu? O que difere um cidadão, digamos, comum, então controlado do juízo de um psicopata, segundo ela,
eu não saberia dizer aqui o nome dela, faz tanto tempo que eu li essa reportagem. Ela diz o seguinte: o que difere um do outro é que um pensa nas consequências, o outro não. Ele não mede as consequências. Então, por que que um pai de família, cumpridor dos seus afazeres, das suas tarefas, por que que ele não comete atrocidades, barbaridades, etc? Porque ele pensa nas consequências. Mas vontade ele tem todos os dias. Eu lembro agora daquele seriado Dexter, né? Que o cara sai matando tudo quanto é mazela, o cara ruim, pedófilo, padre pedófilo, assaltante, não sei o que, ele sai, mata, esquarteja, faz a porra toda. Quem nunca teve vontade aqui de matar alguém? Vão dizer que é discurso de ódio essa porra, viu? Mas é isso, velho. É isso. Você tá no trânsito, tu recebe uma fechada, vontade tu dá de matar aquele cara. Tu não mata porque tem as leis. A lei, ela. Você pensa nas consequências. Você, porra, se eu matar esse cara, eu vou ser preso. Consequentemente, minha família vai sofrer com minha ausência, né? Minha família vai ficar desamparada, minha mãe vai sofrer, minha esposa vai sofrer, minha filha vai sentir muito. Mas o instinto, a vontade, a raiva, ela está presente em todos nós, indiscutivelmente. Sim, sobre isso, até incluiria também o seriado Breaking Bad, famoso mundialmente, porque muitas vezes você dá vontade de fazer algo ilícito para ficar altamente rico. No caso, ele vira um traficante de metanfetamina para faturar alto devido à situação dele e acabou conquistando o gosto popular também. É outro caso parecido com o do Dexter, tem a ver com o que o Elton falou anteriormente, é isso no caso. Esse pensamento de Thomas Hobbes, né, me veio logo na mente ao ver todos esses casos, né, de desvio, superfaturamento de notas frias, né, preços exorbitantes. Porque, então, a gente sempre fica, mas como é que o ser humano faz uma coisa dessa? É porque a gente é essencialmente mal por natureza, né? Eu não sei. Outro papel importante, né, para controlar os ímpetos é o poder da religião, né? Quando a gente pensa, eu falei da lei, ou Também, seja, também. o medo das consequências dos atos no tocante à lei e também o medo dos castigos divinos, né, os castigos de Deus. A religião ela tem esse papel, essa importância também nesse sentido, porque é, os 10 mandamentos é o princípio, né? A base de tudo isso aí. Não matarás, não roubarás, etc e tal. Ou seja, se você mata, você consequentemente sofrerá consequências divinas, né? Então é outra coisa. Além da justiça, tem o poder da religião. Exato, né? A religião, ela exerce um excelente papel de controle social, né? Correto. Perfeito. Imagina se não existisse, né? O Isso. quanto de barbárie a gente não iria ver aí na sociedade. Uhum. Porque o Perfeitamente. povo ia agir sem nenhum medo, né? Sem nenhum Sem nenhum receio temor. sem nenhum receio de ir para o inferno, né? Perfeito. Exatamente. Ia perder praticamente o sentido da vida, né? O povo ia agir como animais. Bárbaros, né? Agora convido-os a partir um pouco lá para o Oriente, né? O governo japonês cria incentivo para atrair turistas após a pandemia. O país pagará 50% da despesa por pessoa, desde que não ultrapasse $186 por dia. Inicialmente, o projeto japonês busca beneficiar os habitantes do próprio país, né, que queiram viajar pelo país. E depois, com a abertura das fronteiras, né, depois que a epidemia der uma trégua aí, esperamos, né, esse projeto busca atingir também turistas estrangeiros. Só um adendo com relação a isso, é o valor de 12,5 bilhões que o governo investiu nesse caso aí. É o adendo que eu tenho a fazer. Valor muito alto. Investimento alto mesmo, né? Isso cai um pouco naquilo que nós já conversamos em outros episódios com relação a que o Estado se fazer presente nesses momentos de pandemia e etc, e Exato. crises, catástrofes e etc e tal, né? Ou seja, o poder, o Japão é um país desenvolvido, né? País de primeiro mundo, ótima qualidade de vida, expectativa de vida alta, renda per capita alta, e mesmo assim o governo se sente obrigado a intervir de maneira direta na economia do país, né? No caso aí, especificamente no turismo. Então, mais uma vez, como comentamos, aquela ideia de Estado mínimo, né? Estado totalmente ausente,
se mostra ineficaz, né, diante desses exemplos aí, como o Japão. Esse valor que o Jussi falou é muito interessante, 12,5 bilhões de dólares, né, vale salientar. É uma cifra realmente incrível. Eu acho também bem pensada a coisa, sabe? Eu acho é uma promoção bem atrativa, né? Eu acho que vai atrair um número relevante de turistas, né? E outra coisa que eu vejo de positivo, né, nessa medida é o retorno, né, Wellington? Parece que é um projeto assim que realmente há um retorno financeiro não só para o país, o público, não só para o Estado, mas também para toda a rede de empresários, né? Porque esses turistas vão consumir nesses lugares, né? Assim. Aumenta transporte, né? O projeto, salvo engano, ele foca muito na questão de transporte. Ele foca transporte e a cadeia turística como um todo, né? Hotéis, alimentação, porque se você tem mais turismo, você automaticamente fomenta a economia nesse sentido. E não podemos dizer que é um paliativo, porque na verdade não é, né? Porque você gira toda uma cadeia. E a cadeia do turismo, ela envolve muitos profissionais, né? Gastronomia, rede hoteleira, enfim, tem muita coisa, né? Táxi, muita coisa, envolve muitas pessoas são beneficiadas, ou seja, então gera riqueza para o país, né? Esses 12,5 bilhões termina se transformando num valor bem maior, tanto em imposto como em geração de riqueza para os trabalhadores daquela região, né? Você consegue ver alguma diferença entre esse projeto, mesmo os dois partindo do Estado, né? Mesmo os dois partindo de investimento público? Você consegue ver alguma diferença entre esse projeto japonês e o Pro Sertão? Ou, desculpe, o Pro Brasil? André, é foda, porque o Pro Brasil, eu confesso a você que eu não li tudo, né, para saber quais são os setores que eles estão investindo. Mas a quantidade de recursos que o Brasil, o governo federal está investindo no Brasil nesses últimos dias aí, depois da pandemia, eu entrei no Ministério da Economia hoje e saí colhendo os números. Cara, é uma loucura, velho. É muito dinheiro que tá sendo ofertado, tanto para manter emprego, né? Tem uns que eles estão pagando uma porcentagem do salário dos funcionários e o empreendedor paga o outro. Eles estão antecipando, acho que dinheiro pecúlio do FGTS. Ou seja, tem muitas medidas. Mas aí, porra, a resposta vai ficar totalmente vaga porque eu não li o completo contexto do Pro Brasil, entendeu? Eu sei que por aquela reunião ministerial dá para a gente tirar algumas assim, conclusões que ele envolve todos os ministérios, né? Assim? Todos os ministérios, desde distribuição de cesta básica até investimento em infraestrutura. Exato. Vamos falar um pouco de ufologia. Um participante desse programa presencia uma suposta experiência extraterrestre. Quando vinha para a cidade, nosso comentarista José Brito viu uma luminosidade intensa vindo do céu que ficou fixa por alguns segundos diante da estrada carroçável. José, conte-nos como foi essa experiência e qual foi a sua reação. E aí, pessoal, vou entrar em detalhes, não foi basicamente da forma como o André contou, mas irei contar os detalhes aqui, como ocorreu. Eu dou suporte em instalação de antenas de TV via satélite, no caso. Um conhecido meu me chamou para fazer uma dessas instalações no sítio, no caso. Aí, devido ao horário, eu já fui no final da tarde para lá fazer uma manutenção de uma antena parabólica. Fazendo o serviço lá, fui concluir já noite, quase 18h30 por aí. Dei mais um tempo por lá, fiquei mais um tempo por lá para concluir a instalação, já noite já. Concluí a instalação, chegou o horário da volta para a cidade, no caso. Então, era um sítio próximo à cidade, uns 5 a 6 quilômetros, se eu não estiver enganado a distância. Nesse momento, quando eu voltei para a cidade, eu voltei com outros 2 amigos que lá estavam. Eles 2 em uma moto e eu em uma moto sozinho na frente. Eu vinha na frente, eles vinham um pouco atrás de mim, alguns metros, uns 100 a 150 metros de distância de mim atrás, quando eu vim.
Acontece que uma noite muito escura, inclusive nublada, eu comecei a observar tipo um brilho no céu se movendo em nossa direção, tipo uma estrela, um brilho avermelhado, muito alto esse brilho, mas eu observei que ela se movia em nossa direção. Nesse momento eu fiquei observando esse objeto luminoso em baixando a altitude e ficar sobrevoando tipo em zigue-zague na área onde esses dois amigos meus estavam um pouco atrás. Inclusive me assustei nesse momento, parei a moto, não os vi atrás de mim mais, eles estavam a vários metros, como eu citei já. Eu estava tipo num alto, eles num local de baixo relevo. Eu não conseguia vê-los, mas conseguia ver luz lá sobre eles, essa luz que eu percebi no céu sobrevoando. Parei por alguns minutos, 1 a 2 minutos, quando fui pegar o celular para gravar essa luz sobrevoando lá em baixa elevação já. De repente essa luz subiu velozmente para alta altitude e sumiu entre nuvens. Isso durou uns 1 a 2 minutos e eu fiquei aguardando esses dois amigos meus que vinham de moto atrás de mim. Uns 4 minutos depois eles chegaram onde eu estava lá parado, assustado com aquele objeto luminoso lá sobrevoando onde eles estavam. Eles me contaram o que ocorreu no caso. Falam que viu um objeto luminoso, luz avermelhada. A luz foi tão intensa que ele teve que parar a moto. O outro vinha de garupa junto com ele. Foi dessa forma que ele contou. Essa luz muito forte, era tão forte que eles tiveram que parar a moto por alguns segundos para não conseguiram, ficaram paralisados com aquela luminosidade toda. Interessante que não era drone, porque não luz piscando e era muito grande, era um objeto muito grande. E não piscava, não era avião também, não era helicóptero também não. Voava muito estranho e é extremamente veloz. E por isso que eu acho que era um objeto. Eu sei que era um objeto voador não identificado. Eu não sei do que se tratava aquilo não, mas era muito estranho o objeto. Inclusive, a pessoa que viu ele mais aproximado poderia entrar em detalhes do que era esse objeto. Talvez futuramente gravamos um entrevista também sobre isso. Bem, isso foi o que ocorreu. Então você poderia afirmar que teve uma experiência extraterrestre ou não? Ou é só uma suspeita? Como é que você intitularia essa experiência que você teve aí? Eu intitularia ter visto um objeto voador não identificado que eu não sei do que se trata. Eu sei que não era drone, pela forma como eu citei, não era helicóptero. Assim, não tinha barulho, para começar. Se fosse helicóptero, teria barulho. Não tinha barulho nenhum. E pela forma como se movimentava, e pelo tamanho do objeto, deu que seja algo de outro mundo. Não sei, quem sabe. Né? Era um OVNI, não sei. Deu para perceber o formato que esse objeto tinha, o formato dele? Não, que era muito intenso o brilho dele. Só deu para ver a luz forte, entendeu? Só isso. Creio que a pessoa que viu mais aproximado poderia talvez dar detalhes sobre isso. Eu vi distante de mim. Você é suspeito, rapaz, em ver essas coisas, já que você acompanha os ufólogos, né? Não, mas de certa intensidade assim eu nunca tinha visto não. Foi a primeira vez com essa intensidade toda. Mas todo ufólogo começa assim. Mas o outro lá tá de testemunha lá. Que não foi invenção nossa não. Olha aqui, tem um site aqui, o Canal Tech, né, conhecido de todos. Aí ele relata aqui 5 casos de OVNIs no Brasil. Aí um dos casos, a ilustração chamou a minha atenção, diz o seguinte, é o caso do Forte de Itaipu, em 1957. Era 4 de novembro de 1957, quando 2 sentinelas do Forte de Itaipu, localizado na cidade de Praia Grande, em São Paulo, avistaram um imenso brilho no céu. Com um pouco mais de atenção, eles puderam perceber que o objeto descia a uma alta velocidade e parou a cerca de 300 metros da instalação militar. Segundo os soldados que avistaram o OVNI, ele teria cerca de 30 metros de diâmetro e começou a emitir um zumbido intenso e uma forte onda de calor em direção às sentinelas, embora não fosse possível notar qualquer tipo de chama ou luz durante este evento. Com suas roupas queimadas, uma das sentinelas chegou a desmaiar, enquanto o outro se protegeu e gritou em pedido de socorro. Outros soldados chegaram e puderam ver o OVNI partindo em retirada. Sentinelas do exército saíram queimadas em 1957, segundo aqui a foto, né? Aí, para encerrar aqui a matéria, diz o seguinte: os oficiais feridos receberam tratamento e se recuperaram, mas o caso ainda permanece sem conclusão até hoje.
Ele teria recebido atenção até mesmo da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a qual o exército brasileiro teria recorrido devido ao possível maior conhecimento dos norte-americanos sobre o tema. Segundo relatos, até mesmo os oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos teriam comparecido ao Forte Itaipu para investigar o caso. E aí, José, tem alguma coisa parecida com o seu relato ou não? Wellington, é porque eu vi distante. Como eu falei, eu vi apenas o brilho, aquele objeto luminoso avermelhado, mas poderia ser. Era grande, assim, diâmetro não era tão grande, era uns 30 metros, né? Não era tão grande não, mas eu creio que uns 6 metros de diâmetro, eu creio que isso. Uns 6 metros de diâmetro, não era tão grande não. Era um objeto com uns 6 metros, mais ou menos isso. Mas não é tão grande quanto esse do relato de Wellington. Sim, inclusive, eu gostaria que o Wellington gravasse. Quero mandar um abraço aí pro pessoal do podcast Hangar 18 e do Vamos Falar sobre Ufologia. Eu vou até falar com eles sobre a gente também, para talvez eles comentarem sobre o nosso podcast. Fazer essa conexão. Isso, é isso aí. Escutem lá. Então, depois desse relato aí, né, do José Brito, vamos seguir, né? Vou falar um pouco agora sobre tecnologia. Um chip chamado microcombi, que proporciona alta velocidade de transmissão de dados, pode substituir infraestrutura da internet atual. José Brito. Isso foi testado em uma universidade na Austrália lá. Na Universidade de Swinburne, no Centro de Ciências Ópticas, nessa universidade lá. Esse chip lá, chamado microcombi, nesse teste que eles fizeram, atingiu incríveis velocidades de 44,2 terabits por segundo. Para vocês terem uma ideia, as conexões mais rápidas atuais é 1 gigabit por segundo de conexão. Inclusive a Coreia do Sul tem velocidade de conexão atingindo essas velocidades. Eu nem sei qual a porcentagem, teria até que calcular, mas é impressionante essa velocidade. É incrível mesmo. Chegamos a um nível de ficção científica mesmo, assim. 44,2 terabits. Esse teste que eles fizeram nessa universidade da Austrália, pesquisadores lá com esse dispositivo chamado microcombi. Foi isso no caso, eles conectaram esse aparelho a uma rede de fibra óptica, interligando 76 quilômetros de fibra óptica, que conecta os 2 campos da Universidade de Melbourne. O teste foi realizado lá, no caso, com esse dispositivo aí. Por enquanto são testes, provavelmente em breve, alguns anos, esses aparelhos entrarão em operação, mas é o que promete o nível mais avançado da conexão de internet para o futuro. Esse aparelho aí, no caso, é isso. Pelo que eu vi, esse microcombi ele já existe há anos, né, José? Isso, há 10 anos. Há 10 anos ele já existe, mas os testes mais aprimorados eles vieram fazer agora, recentemente. A tecnologia eles vieram aplicar agora, no caso. É um chip fotônico, no caso, experimental. É disso do que se trata. Quem for bom de matemática irá calcular aí, né, essa velocidade de conexão com a conexão mais rápida atualmente, 44,2 terabits por 1 gigabit, que seria uma das mais rápidas atuais. Enfim, é isso aí. Aí esse chip ele vai ser ele vai ser conectado a uma placa de rede, como é, José? Não, ele vai ser conectado a uma rede de distribuição de cabos de fibra óptica, no caso. Ele vai interconectar essa rede cabeada lá, no caso, os equipamentos que interconectam a rede lá de internet, no caso, a conexão de cabos lá, no caso. Quer dizer, o que você tem a falar sobre o 5G? O que é o 5G, hein? No caso, o 5G é a quinta geração de telefonia móvel, a quinta geração da infraestrutura de conexão de dados móveis. No caso, o 5G veio para ele superar as velocidades do 4G. A evolução do 4G atual, que é a quarta geração de telefonia de dados móveis, promete velocidades de conexões de até 1 gigabits por segundo. Isso é o que promete o 5G, mas a desvantagem dele é a faixa de frequência em que ele atua e tal. A infraestrutura terá que mudar um pouco.
teriam que usar novas faixas de frequências para implementar o 5G, que não são as compatíveis com o 4G, já são outras faixas de frequência no caso. Inclusive está acontecendo uma grande polêmica que o 5G irá usar uma faixa de frequência da banda C, no caso, em 600 MHz, que abrange uma faixa de frequência de 3.4 GHz a 3.7 GHz. Isso poderia gerar interferências na banda C e as empresas de transmissão via satélite de comunicações em banda C seriam prejudicadas devido a isso. Grandes empresas como Intelsat, SES, que atua bastante no Brasil, que não é brasileira, no caso é uma empresa mexicana, a Star One, entre várias outras, Hispasat, Eutelsat, são as gigantes dessa área atualmente que irão ser prejudicadas devido ao 5G, porque o 5G irá trabalhar na mesma faixa de frequência da banda C, é uma parte da faixa de frequência que eles irão ter que desativar, as empresas de satélite irão ter que desativar. Essa é a grande polêmica, eles irão ser até ressarcidos devido a isso. Jussi, a pergunta que eu te faço é o seguinte: e além desse aspecto econômico, financeiro, né, essa briga comercial, existe mais alguma polêmica relativa a esse sinal 5G? Eu falo isso porque o Carlos Villagrán, que nós comentamos, acho que no último episódio do podcast, ele fez uma declaração a respeito do Covid-19, dizendo que o Covid-19 é algo meio que criado e manipulado por Bill Gates, junto com a maçonaria e mais alguns órgãos e entidades aí, a fim de que, enquanto nós estivermos em quarentena, eles possam enfim implantar a instalação de antenas 5G em todo o mundo. Segundo o Carlos Villagrán, ele disse que quando a pandemia passar, eles já terão conseguido se instalar no mundo todo através de suas antenas. Então, diante disso, existe mais alguma polêmica? O que é que esse 5G ele pode ser nocivo à humanidade? Ele tem algum tipo de tecnologia que possa invadir a privacidade das pessoas ou então alguma coisa do tipo? Não, com relação a malefícios à saúde humana, nada foi comprovado ainda. Isso não passa de boatos, de conspirações. Sempre quando se criam novas tecnologias, sempre ocorrem esses boatos e tal, essas conspirações. Inclusive tem matérias científicas sobre isso, sobre o caso da atuação dessas frequências que o 5G atua no corpo humano e tudo mais. Vocês poderiam até pesquisar na internet artigos científicos sobre isso, que essas faixas de frequência não são nocivos, não emitem uma radiação altamente nociva ao ser humano, no caso. Atualmente estamos envoltos por vários equipamentos, até o próprio micro-ondas emite certas frequências que dizem que causam câncer e tudo mais, e usamos diariamente, no caso, até para fazer nossos alimentos. Isso, enfim, é uma polêmica, são boatos, nada comprovado cientificamente que causa malefícios à saúde humana, no caso. Enfim, é um grande debate com relação a isso. Eu acho que você. Sim, e com relação à privacidade, até que nós não temos mais privacidade. As redes sociais elas já extinguiram nossa privacidade, no caso. Elas já sabem tudo sobre a nossa vida, o do que gostamos. Nada de graça. As redes sociais atualmente vieram justamente para isso, para invadir a nossa privacidade e vender as nossas informações para grandes corporações. Do que se trata. Com a internet não existe privacidade. Tem que ver isso aí. Legal, gostei desse seu posicionamento final. Isso é verdade. O próprio professor Olavo, né, que é uma pessoa que nós respeitamos muito aqui no nosso podcast, nosso canal, vem falando há muito tempo, né, que tudo nosso hoje em dia é monitorado. Tudo, absolutamente tudo. A prova disso é a sofisticação dos algoritmos e outra, até escutar e gravar sem nossa autorização, né? Muitas vezes, eu, por exemplo, já passei por isso diversas vezes, de estar falando aqui com minha esposa, porra, tava querendo, quando é que a gente vai viajar? Tá, vamos para onde? Vamos para a próxima viagem, nós iremos para o Chile. Aí, de repente, eu abro o Facebook ou eu abro a minha caixa de e-mail, tá lá, promoção de passagem aérea para o Chile, entendeu? Ou seja, é um negócio incrível, Isso. é assustador, sabe? O que. É um
monitoramento deles. Ele até, inclusive, tem um filme nas antigas que trata sobre esse assunto. Tipo aquele negócio do grande irmão que tudo vê, tudo observa. É o que temos atualmente com a tecnologia das redes sociais atualmente. Eles tudo sabem sobre nossas vidas. É como o Elton falou, é dessa forma mesmo. Eles até gravam e que falamos sem nossa permissão. É complicado o negócio. O livro 1984, ele trata isso, né? A distopia é escrita por George Orwell. Inclusive, esse livro que eu estou citando, ele, na ficção lá, criada por ele, né? O município lá, digamos, né? A cidade lá, ela tem câmeras por todo canto. Na verdade, são televisores, né? Que a toda hora tá filmando as pessoas, né? É como isso aí que o Elton relatou, né? Acho que no livro ele fala o nome é Teletela, né? Se eu não estou enganado. Teletela. E o grande, quem comanda isso tudo, ele chama de grande irmão, né? José, mas ainda voltando para o 5G, eu queria saber se existe um grande interessado assim por trás dessa tecnologia. Quem é que está por trás? Existe um grande nome ou existe uma grande empresa que está investindo? Quem é que está por trás dessa tecnologia? André, os interessados são as grandes empresas de telecomunicações e internet móvel atual, essas empresas de internet móvel, operadores de celular, no caso. São os mais interessados. Inclusive até agências do governo que financiam a infraestrutura de instalação também, que ganham com isso, com a venda de licitação dessas frequências e tudo mais. Os governos, inclusive, os governos são os grandes favorecidos junto com as empresas de telecomunicações, internet móvel, no caso, grandes operadores de internet móvel, que é o que mais abrange atualmente a conexão de internet, além da internet fixa residencial. É isso, no caso. Governos e empresas de telecomunicações e internet móvel. Poderíamos dizer que esse chip Combi é uma evolução do 5G a longo prazo ou a médio prazo? O microcombi, no meu caso, creio que seria a evolução da internet residencial terrestre, a evolução dos equipamentos de transmissão de internet residencial, cabeada, no caso, internet cabeada, fibra óptica, no caso. Aí, no caso, o 5G já é para internet móvel, internet sem fio. E o microcombi não, para internet cabeada, entendeu? Não, entendi. Perfeito, perfeito. Participação intensa do Sato Entusiasta José Brito no episódio 7, né? Verdade, verdade. Participou como nunca. Então, pessoal, vamos dar prosseguimento à pauta do dia. Próximo assunto, André Medeiros. Vamos falar, meus amigos, de um assunto que não poderia ficar de fora, né? Ministro do STF tenta censurar a imprensa de direita. A mando de Alexandre de Moraes, a Polícia Federal cumpriu 29 mandados de busca e apreensão contra jornalistas, políticos, ativistas, empresários e até humoristas. O Elton Guedes. André, loucura, loucura, loucura. Plagiando aí, né? Um pretenso candidato a presidente da República, né? Rapaz, incrível, né? Brasília amanheceu ontem fervorosa com isso aí. Repercussão no Brasil todo. A mídia, a grande mídia, mais uma vez, se calando ou omitindo fatos, né? Porque não deram a relevância que o caso merece. Tendo em vista que houve a atitude, de um modo geral, foi extremamente infeliz por parte do ministro, né? Invadiram casas sem a necessidade, apontaram. Eu sei que os procedimentos policiais, às vezes, eles requerem certos tipos de atitudes que o cidadão comum não está muito afeito. Mas, de qualquer forma, tendo em vista que todas as pessoas ali são conhecidas, são pessoas que todo mundo conhece, não tem envolvimento com digamos assim, além dos crimes que estão querendo imputar a eles, não era necessário agir de forma tão truculenta como relatado, por exemplo, pelo jornalista Alan dos Santos, né? Segundo Alan, a polícia invadiu a casa dele, arrombaram o portão e quando ele se deu conta, a polícia já estava dentro da casa dele. Ou seja, um caso triste para a democracia do país, para a liberdade de imprensa, muito triste, e mostra, mais uma vez, que os poderes não estão harmônicos, né? Os poderes não está havendo a questão do peso e contrapeso, né, que tanto fala aí no nosso
onde cada poder, o legislativo, o judiciário e o executivo, trabalhem em harmonia e independência. E isso não está acontecendo. As medidas que o Supremo Tribunal Federal tem tomado ultimamente são bizarras, né? A começar, nós tivemos aí nos casos recentes, e mais uma vez volto a dizer, comentamos em episódios anteriores, primeiro, com a exigência de que o presidente da República apresentasse e tornasse público o seu exame que comprovasse que ele não tinha ou que tinha sido vítima do Covid-19. Isso aí já foi um absurdo sem tamanho, sem precedentes. Outra coisa foi a possibilidade cogitada por Celso de Mello ao mandar para a PGR um pedido aí que tem de alguns partidos quanto à apreensão do celular do presidente da República, que logo depois eles fizeram através de eufemismo, né? Dizendo que não, que o Celso de Mello ele não exigiu, então ele não pediu a apreensão do celular, apenas ele encaminhou o processo sugerindo e ficava a cargo do PGR pegar, recolher o celular ou não. Isso é algo absurdo, né, isso? E agora, cara, o alvo foi a base do governo, digamos assim. A base o quê? A base de sustentação no tocante à mídia alternativa, né? Além dos deputados que estavam envolvidos na relação, eles pegaram empresários, blogueiros, jornalistas, formadores de opinião das mais diversas, até mesmo, por exemplo, Bernardo Kirchner, né, que tem um trabalho importantíssimo denunciando o que acontece na igreja católica, alguns abusos que acontecem na igreja católica. O Bernardo Kirchner ficou muito conhecido com relação a isso. Ou seja, então eu acho que o episódio ficou marcado aí como um dia triste para a nossa história, para a nossa democracia e para a liberdade de imprensa. Os repórteres que não estão abrindo os olhos para isso, eles têm que ver que amanhã podem ser eles. E isso mostra o outro lado obscuro, que é nós, o cidadão comum, né? Se pessoas que têm um grande alcance, como essas pessoas, o Alan dos Santos, o Bernardo Kirchner, a Sarah Winter, esse pessoal tem quer queira, quer não, tem grande influência no Brasil por terem vários seguidores. O que será de nós, cidadãos comuns, né? Não vimos nenhuma figura de esquerda, né, nesse procedimento. E sabemos que existe, né? Os formadores de opinião de esquerda, tanto ou quanto mais críticos do que essas pessoas que foram alvo dessa operação. Então, se o presidente interfere na Polícia Federal, porque todos os alvos dessa operação foram de direita, né? Isso é muito curioso, né? Se eles dizem que o presidente interfere na Polícia Federal, porque todos esses alvos foram de direita, né? Então, parece que não é sustentável, né, essa hipótese. Outra coisa que eu fiquei, assim, chocado também foi quanto... Parece que a Polícia Federal não sabia nem de que se tratava o inquérito, porque, segundo o relato de Alan dos Santos, ao ser abordado pelos policiais, eles perguntaram a ele por drogas e perguntaram por armas, né? Então, se o inquérito envolvia possíveis críticas feitas em massas por esses jornalistas e esses políticos de direita, como é que a polícia estava atrás de drogas e armas nesses locais, né? Inclusive, André, no mandato de prisão, lá não dizia qual era o crime, né? E já é algo falho. Inclusive, Alan mesmo disse que ele não sabia se era vítima, se era réu, ele não sabia o que era, porque não tinha dizendo no mandato. Ficou algo vago. Até os policiais chegaram lá sem saber o que iam investigar, né? Muitos estavam até constrangidos em relação a isso. E como você falou aí, ninguém da esquerda teve a casa invadida, né, pela polícia. Inclusive, são eles os maiores causadores de fake news. Inclusive, o maior de todos, que é a Globo, né? Quero ver a Globo aí diariamente falando absurdos aí, atacando o presidente, atacando a direita, e nada acontece com eles. Eles vão aí contextualizando as histórias que eles querem, vão criando contexto, vão criando histórias e fica por isso mesmo. E cadê? Por que eles nunca foram investigados, nunca tiveram a PF no Projac aí, né?
Mas não, só quem é atacado é quem ataca o STF e esses poderes aqui pensam que são ditadores, né? Me parece, não tira da cabeça que foi uma ação direcionada mesmo, certo? Política, né? Uma ação política, né? Uma ação ideológica. Até porque Alan, uma noite antes do ocorrido, fez algumas insinuações em relação a Toffoli, em relação a alguns conluio de alguns ministros do STF com o Congresso, né, para tentar um golpe contra o presidente da República, né? Para fazer um impeachment do presidente da República. E ele citou algumas coisas lá de um telefonema que um ministro teve com o outro, inclusive estar até aquela Joyce Hasselman, um dizendo que não confiava nela e algumas coisas, Alan dizendo que tem uma fonte muito próxima deles que eles não saberia quem era, né? Acho que eles ficaram com medo e usaram isso aí de meio para tentar descobrir, porque nós sabemos que, como isso é algo ilegal, o PGR, as autoridades, o Ministério da Justiça, o presidente, muitos estão recorrendo a esse caso, né, que o ministro fez, esse inquérito aí que o ministro abriu aí, e nós sabemos que isso não vai dar em nada, porque ele não vai encontrar nada. Mas, de outra forma, eles ganharam, né, porque a quantidade de informações que eles vão conseguir adquirir através disso, eles já ganharam, né? Embora eu acho que o intuito dele não foi nem a parte de prender a parte de calar a boca deles. Eu acho que o intuito deles mesmo foi essa parte aí. Colher o máximo de informações e saber o quanto de informações o inimigo está sabendo contra ele, né? E eu acho que eles conseguiram isso com muito êxito. E eles vêm fazendo isso há muito tempo. Contra Bolsonaro, contra todas as cabeças da direita. Eles vêm fazendo isso, procurando o máximo de informação e sabendo tudo que a direita está sabendo contra eles no momento. E embora não dê nada, embora não aconteça nada, mas eu acho que eles já ganharam, né? Eles já ganharam. Que a informação já foi dada. E outra, além deles saberem da informação, né? Eles podem jogar isso para quem ele quiser. Até o Alan dos Santos falou que perguntou sobre o sigilo daqueles dados, né, que eles estão levando. O delegado mesmo falou que não teria a certeza que aquilo ali não ia vazar. Então, e nós sabemos que vaza, né? Algo tão sigiloso aí algumas acusações que o presidente vinha sofrendo, alguns processos, vazaram para Globo. Quem sabe que não vaza? É verdade. É temeroso. O presidente Bolsonaro hoje fez um pronunciamento muito forte ao sair da sua residência, da residência oficial. Eu até destacaria um trecho aqui, me permitam aqui colocar o trecho que ele fala, que eu achei muito duro e de uma postura muito honesta por parte dele quanto aos seus apoiadores. Vamos lá. Vou dar play aqui, pessoal. E vamos lutar pela liberdade de todo o Brasil, custe o que custar. Digo mais, não existe pessoa mais do que eu que é achincalhada, humilhada, agredida e ofendida nas mídias sociais. E nem por isso eu levantei uma só palavra, no sentido, dá licença aí, no sentido de controlar quem quer que seja. Inclusive, posições minhas, enquanto deputado federal, quando aprovaram o Marco Civil da Internet, eu falei que o objetivo era regulamentar alguns artigos por decreto. E naquela época era o PT que estava na presidência. Tivemos acesso até do rascunho do que seria esse decreto, feito por gente que nunca teve qualquer amor à democracia. Iriam censurar as mídias sociais. Essa historinha
de querer inventar, criminalizar o crime de ódio é um artifício para censurar a mídia social. Essa mídia social me trouxe à presidência. Sem ela, não estaria aqui. Não gastei nada. Se tivesse qualquer coisa voltado para com a corrupção, você já teria levantado. Nunca tive nada de recurso para fazer campanha. Foi o povo que botou aqui. Em primeiro lugar, foi Deus que me deu uma chance de sobreviver novamente depois do atentado do Juiz de Fora. Depois foi o povo que botou aqui. Ninguém mais do que eu, cada vez mais, tem demonstrado que tem um compromisso com a democracia e com a liberdade. Agora, as coisas têm um limite. Ontem foi o último dia. E eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosos que os outros, que se coloquem no seu devido lugar, que nós respeitamos e dizemos mais. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões. Não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem. Mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. Pessoal, eu acho que o desabafo do presidente foi um recado e recado dado, né? Eu acho que extrapolou todos os limites a questão da interferência. Eu acho que o recado foi dado. Nós não saberemos ainda qual será a postura do presidente caso atos como esse voltem a ocorrer, mas vamos ver se o judiciário vai pagar para ver, né? E outra, né, como ele falou aí, é um desabafo, né? Isso aí tá entalado na garganta dele. Até porque tudo que ele fala, tudo que ele faz é motivo de crítica, inclusive do STF, inclusive do Congresso. E nós vemos aí diariamente absurdo que esses dois poderes vêm fazendo, o legislativo e o judiciário vêm fazendo, e nada acontece. Eles fazem as coisas erradas. Bolsonaro não tem nem o direito de falar nada, de criticar nada. Inclusive, e tudo que Bolsonaro faz, qualquer uma vírgula que ele fala fora do texto é motivo de crítica deles. A pessoa cansa de ver Maia criticando ele. Inclusive, hoje ele já criticou essa fala dele, e isso vai cansando, e eu já chega a um ponto que ele está esgotado. É muito absurdo essa cena que nós estamos vivendo. Acho que inclusive até o brasileiro já reparou isso e já está até cansado também de tanto ver Bolsonaro apaziguar a situação e quer ver uma atitude mais rigorosa em relação a isso, porque tá chato, acaba ver só Bolsonaro sendo espancado e bateria toda a vida ele ficar com esse moídozinho, não, eu respeito, não, eu quero a paz, não sei o que, toda a vida se fudendo. Então eu acho que espero, né? Ele falou hoje aí que acabou, né? Vamos ver se realmente acabou e se as próximas cenas, que com certeza vai acontecer, isso não resta dúvida, vai acontecer. Vamos ver o que ele vai fazer. Porque se continuar assim, é como o Olavo falou. O Olavo falou ontem, né? No Twitter. Se continuar assim, os seus inimigos vão ficar prendendo ele. O Olavo falou para ele criar essa iniciativa primeiro. E eu estava refletindo hoje, eu acho que entre os poderes, né, o povo dizem que o executivo é o mais soberano, né? Eu acho que não, eu acho que o mais soberano, eu acho que o mais poderoso é aquele que faz faz a ordem primeiro, né? Como assim? Deixa eu ver como é uma forma melhor de falar. É quem manda primeiro, né? Quem manda primeiro é o mais poderoso, eu acho. E é isso que está acontecendo. O mais poderoso é quem manda primeiro. Então eu acho que se Bolsonaro não agir da forma que deve ser, vai chegar um ponto que o
Um exemplo, o judiciário vai mandar prender ele e vai ficar por isso mesmo. E ele vai aceitar. Eu acho que tem que ser mais rigoroso, eu acho. Eu creio, né? Não sei em relação a vocês, o que é que vocês acham? Olá falou ontem, o poder está no povo, na vontade do povo e nas forças armadas. Acabou. Qualquer outro poder, ele é apenas é uma espécie, não vamos dizer de fictício, mas ele é apenas psicológico, entendeu? Porque as forças armadas pelo poder bélico e o povo pela quantidade, né? No Brasil tem 210 milhões de pessoas, então vocês imaginem. Então, ordem absurda não se cumpre, não tem como. Então, se o poder que supostamente o Supremo Tribunal Federal tem, segundo o Olavo relatou ontem, e é verdade, é um poder ilusório, é um poder fictício. Ele efetivamente não existe, entendeu? Ou seja, se não tiver respaldo do povo das Forças Armadas, ele é um poder ilegítimo, entenderam? Pois é. Infelizmente, as Forças Armadas estão seguindo, né? A gente viu aí, não as Forças Armadas, mas esses poderes de PF, né? Segue, infelizmente segue. Eles seguem isso. Por isso que eu digo que o poder que tem mais poder, assim, o que vai sobrepor os outros, é o que mandar primeiro. O poder que mandar primeiro fazer a qualquer coisa é o que vai ganhar essa guerra aí. É quando ela é menina, a gente dizia, né? Quem der o primeiro bufete ganhou, né? Ganhou, pronto. E pronto, né? Eu fiz muito pronto, isso. ganhou. Eu dava o primeiro, né? Eu iludi o camarada, aí dava. No que dava, eu saí correndo. Pronto, já ganhei, não interessa mais. Ganhou não a quero briga. saber mais de nada. Eu ganhei a briga. Na boca do povo eu ganhei. Entendeu? Eu fiz muito isso. Você não apanhou. É desse jeito. André Medeiros. Rapaz, foi essa ação aí é uma piada, né? Já a segunda vez, né, que parte do Alexandre de Moraes. Primeira, ele suspendeu a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, né, que o Bolsonaro fez o ramagem, né? Ele suspendeu lá. Aí Bolsonaro aceitou, né, porque ele podia rejeitar também, né? Mas aí ele vem com essa outra, né? Engraçado que em 2019, em abril de 2019, já quer dizer, já faz mais de um ano, que a Procuradora-Geral da República, naquela época, que era a Raquel Dodge, né, ela pediu arquivamento desse inquérito. Aí, pelo que eu andei lendo, o Dias Toffoli que reabriu esse inquérito. Aí entregou a Alexandre de Moraes. Aí eu não sei por que foi Alexandre de Moraes que mandou a Polícia Federal fazer essa busca e apreensão. Por que não Toffoli mandou, né? E entregou a Alexandre de Moraes? Não sei por quê. Mas, enfim... Eu creio, André, que seja pelo fato dele, eu acho que ele é uma espécie de relator, entende? Eu acho que, por exemplo, o Dias Toffoli, enquanto presidente, ele não é o presidente supremo hoje, eu acho que ele, na função do presidente, meio que ele delega as coisas, saca? E vale salientar isso que você falou quanto a Raquel Dodge, que era a PGR na época, ela pediu arquivamento pelo seguinte, e o próprio Alan dos Santos fala que é uma investigação que é inconstitucional. Por quê? Porque o suposto réu é o juiz, né? Exato. Concorda? Porque tem lá um regulamento interno do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte, que crimes ou então fatos que precisam ser investigados, que tenham sido ocorridos dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal, sejam investigados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Só que esse caso ele não ocorreu dentro do STF, ele ocorreu fora ao STF. Então, quando a Raquel Dodge, à época, parece que num pedido da rede, para que o processo fosse arquivado, eles alegaram exatamente isso, que não é o Supremo Tribunal Federal não tem competência para investigar esse fato em específico. Ao Supremo Tribunal Federal caberia remeter o processo à PGR e solicitar que a PGR fizesse a investigação, a apuração dos fatos, né? Exatamente. No caso, o STF vai ser acusação, vítima e investigação, né? Perfeito. E sentenciador, né? E julgador. Exatamente. Ele será vítima. Ele é vítima, né? Ele está sendo vítima. Ele está investigando e ele irá punir. É uma beleza. É risível, né? Isso. Uma loucura. Mas é isso aí. E vamos aguardar os próximos episódios, tendo em vista que a fala do presidente Bolsonaro, no meu ponto de vista, foi muito dura.
Pois é, né? Nós temos 2 pontos que libertam os posicionamentos e essa postura do presidente, né? De se conter tanto. Primeiro foi aquele vídeo que foi divulgado, que eu acho que ele vai se soltar mais. Ele viu até hoje, né? Ele acabou, porra, né? Eu acho que a partir daquele vídeo vai se libertar mais e hoje, né? Ele vai ter mais. Ele falou que acabou. Eu acho que a partir de hoje também ele vai se soltar mais em relação a querer apaziguar mais essa situação que já está fora de controle. Eu acho que ele vai se soltar tanto vai voltar a ser raiz de novo, como diz o pessoal que votou nele, né? Que vota nele. Ele vai voltar a ser raiz e agora vai ficar mais duro, né? Não vai aguentar mais, não vai engolir tanto sapo como antigamente. Vamos ver se ele vai entrar nessas brechas, né? Mas, assim, vocês... Como a gente pode crer em algo que vai mudar assim, tão rapidamente se existe ainda o mesmo sistema formado? Por exemplo, os ministros são os mesmos, eles não vão mudar da noite para o dia. Parece que só um que vai se aposentar, né? Ou seja, 10 continuarão lá, né? Assim, como é que isso vai mudar assim? Né? Eu não vejo mudança, não sei como é. Rápida a curto prazo, sabe? Interessante que você fazendo essa análise, eu, enquanto assisti a live ontem do Terça Livre, com o professor Olavo de Carvalho, o Ítalo Marzilli e quem era a outra, eu não lembro do nome da outra, era uma... Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro. O professor Olavo falando isso aí, né? Não, que o presidente tem que tomar alguma postura, tem que conseguir, não sei o quê. E eu pensando, e eu confesso a você que até agora eu não consegui. Como proceder? Exato. Você entendeu? Como proceder? Na minha ótica, é aquilo que nós já conversamos anteriormente. Lembram? Eu só vejo usar a Força Armada. Entendeu? Não tem outra alternativa. Qual é a outra alternativa? Eu não vejo, porra. Porque a interferência ela está sendo constante. Entendeu? Divulgação de exame, apreensão do salário do presidente da República, agora essa ação aí que muitos dizem ser inconstitucional. Então vai fazer o quê, velho? Tem um artigo da Constituição, né? É o artigo 142. O pessoal está dizendo que o presidente pode usá-lo, né? Quer ver? Artigo 142. Eu não sei. Constituição. Eu não sei bem o que diz o artigo. Quem levantou essa hipótese, Wellington? Quem trouxe isso à tona foi o Ives Gandra, né? O jurista. Grande jurista. Inclusive foi ministro do Supremo. E foi um dos criadores da Constituição, né? Foi. Agora eu faço uma pergunta aos senhores aí. Certo, entra as Forças Armadas, né? Agora, o que nos garante que essas Forças Armadas é neutra? Porque pode entrar qualquer pessoa. E nós sabemos, como o André falou aí, que as instituições estão saturadas de esquerdistas, né? Na parte do judiciário, do poder judiciário, o povo ainda tem o poder de tirar eles. Quando o Congresso aceita, quando o Congresso quer, que nós sabemos que isso aí vai ser praticamente impossível. Que a maioria desse povo que está lá tem rabo preso. Mas ainda, mesmo assim, ainda nós temos essa brecha de poder tirar, através de pressão, um dos ministros. E caso esse artigo aí, 142, né, Wellington? Isso. Seja aprovado. E lá e vá as Forças Armadas, e nós sabemos no passado como foi, né? E se lá acontecer de entrar um esquerdista e fuder mais o Brasil do que esse povo dos ministros estão fazendo, aí acabou, porque quem vai tirar eles? Pelo que eu entendi, Geraldo, não é assim, que o procedimento não é esse, não. Deles assumirem o poder, não, sabe? Não, mas eu sei, é totalmente diferente, porque nesse caso vai haver o presidente, né? Tem o presidente da República. Diferente de 64, que não tinha, né? Lá eles entraram com poder executivo também. Ele vai entrar, eles vão fazer essa interferência da parte do judiciário. Mas não há semelhança com o que aconteceu em 64, não, Geraldo. Em 64 foi outra coisa. Isso aí é um artigo que tem na CF de 88, que diz, em outras palavras lá, que em situações calamitosas como essa, né, que todo mundo quer querer mandar e passar por cima dos poderes, burlar a independência dos poderes, o Exército, as Forças Armadas podem interferir de modo para apaziguar isso. Agora,
Pelo que eu vi, o artigo não deixa claro como esse procedimento acontece. Não sei se é punindo essas pessoas, se é afastando elas, se é afastando, como é esse afastamento, tá entendendo? Parece que não tem esse discernimento o artigo. Tá entendendo? Eles vão atuar não para eles se apossar do poder, mas sim para... Não, a intenção é garantir a harmonia e a equidade entre os poderes. A intenção é essa, Geraldo. Sim. É garantir a harmonia, a independência e a equidade entre os poderes. Uhum. Entendeu? Entendi. Diferente de 64, onde eles entraram teoricamente para mandar no jogo. Não é isso, André? Isso. Agora, realmente, é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe como tendo em vista que nunca houve no Brasil, creio eu, a gente não sabe como é que vai ser, como é que vai se comportar isso na prática. Mas, assim, eu creio que tu tá caminhando para isso, sabe? Então, senhores, eu creio que encerramos mais uma vez, concluímos a pauta do dia, né? Dentro, mais uma vez, de forma eficiente, dentro de nossas limitações. O assunto é muito extenso, daria para a gente continuar conversando aqui, só que a intenção não é tornar o vídeo tão extenso, né? O áudio tão extenso para os nossos ouvintes aí. No mais, eu gostaria de agradecer aí, mais uma vez, a presença dos senhores, e foi muito bom. Forte abraço aí aos senhores. Então, o Elton Guedes aí de Brasília, forte abraço. Forte abraço, André. Grande Geraldo, direto de Natal. Um abraço, Geraldo. Valeu, forte abraço aí para os senhores aí, Jussier, André, Ed, e vamos seguindo aqui, né? Assistindo isso e aguardando os futuros capítulos dessa novela chamada Brasil. Vamos ver o que que vem pela frente, né? Mas até lá vamos aguentando, ver que a vida vai levando. Então, um grande abraço aí para os senhores. Valeu. E aí, José, obrigado pela participação. Um abração, amigo. Valeu, André. Boa noite a todos aí. Agradeço a participação e a atenção de todos. E nos sigam nas redes sociais. Valeu. Então, que Papai do Céu continue nos abençoando hoje e sempre. Digam amém. 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 Amém.